segundo episódio de Além das Chaves com Lia, e eu sou a Lia, sua host. E hoje a gente vai estar conversando com a Luciene. A Luciene tem uma história muito legal de imigração, de superação, e hoje ela é a mais nova corretora aqui da MGN Fine Homes, que é a nossa empresa, a primeira imobiliária brasileira aqui da Geórgia. Então, Luciene, bem-vinda! Muito obrigada, Lia, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, tá? Sendo entrevistada por você. Ai, legal. Muito obrigada por ter vindo ser a nossa cobaia hoje. Não, por nada. Luciene, me conta, todo mundo que tem vontade de sair do Brasil ou do país de origem, né, que às vezes tem gente que não é do Brasil exatamente, começou por algum motivo. Qual foi o seu motivo para fazer essa mudança? Eu acho que todo mundo que quer vir para cá tem o sonho de ter uma vida melhor. E foi por esse motivo que eu saí do Brasil. Eu não era recém-formada, queria aprender inglês, queria ter uma oportunidade melhor. E aí resolvi vir para cá, porque naquela época já se ouvia muitas histórias dos brasileiros que estavam aqui, que ganhavam muito dinheiro. E isso, tipo assim, mexeu comigo, né? Então eu falei, por quê? Por que não? Tirei meu visto, vim pra cá, como todo brasileiro você veio pra cá? Em 2002. 2002? Sim. Uau, 22 anos atrás. Sim, 22 anos atrás. Então, a minha intenção... Sozinha, com a cara e a coragem? Sozinha. Uau! Sozinha, minha mãe tem certeza. Sim, eu vou deixar tudo pra trás. Sim. E aí, aquele sonho, né, que todos nós temos de ter uma vida melhor, uma vida mais confortável. E aí, vir pra cá foi um desafio, porque quando a gente chega, a gente tem a dificuldade da língua, né? Mas com muita força, muita garra, a gente supera, né? Então... E você já falava inglês quando você chegou? Você aprendeu inglês aqui? Aqui. Uau! Como foi esse processo? Quando eu cheguei, eu entrei para uma escola. Era, tipo assim, praticamente brasileiros e hispanos na escola. Tipo assim, tinha outras nacionalidades, mas a maioria eram os brasileiros e os hispanos, para aprender o inglês. Só que aquela vida corrida, né? Porque a gente chega aqui, a gente sabe que é subemprego, só que a gente não tem ideia, né? É verdade. É bem verdade. Quando eu saí do Brasil, eu tinha só 18 anos de idade. Nossa. E lá meus pais eram donos de empresa, nada muito fancy também não, tá? Nada muito chique. Mas eu fazia universidade, e na minha cabeça nunca havia me passado pela cabeça ser garçonete, né? Porque no Brasil, na condição de vida que os meus pais já tinham criado para nós, não era algo que eu esperava fazer. Mas quando eu cheguei aqui, foi exatamente o que eu fui fazer. Ser garçonete, que é o que o pessoal no Brasil pensa de subemprego, né? Sim. E o que você trabalhou exatamente? Então, quando eu cheguei, as pessoas que me receberam eram house cleaning, limpava a casa. Então, faxineira. Faxineira. Português aberto aqui, gente. Faxineira. Fazer faxina. Então, eu falei, tudo bem, né? Eu vou ficar só um ano e eu não me importo. Faxina, babá, qualquer coisa. Assim, eu toparia. E aí, eu fiquei, na época, que se fala roommate, né? Se divide o quarto, eram 4 meninas. Dividindo num quarto? Não. Uma casa? Um apartamento. Era 2 quartos o apartamento, 2 meninas num quarto, 2 meninas em outro. Certo. E aí todas faziam faxina. E aí eu cheguei e fui trabalhar com elas, né? De help. Claro. Helper ajudando. Só que aí eu chorei muito, fiquei muito triste, porque eu chegava em casa depois de fazer 3, 4 casas, muito cansada. Muito. E aí eu chorava, ligava pra minha mãe. Ai, não sei se eu vou aguentar. E aí me ofereceram um trabalho, não sei se quem tá aqui há muitos anos, do carro de boi. Era uma churrascaria brasileira, lá em Sand Spring. Eu não tava aqui nessa época, então eu não conheço. E aí fui trabalhar lá de Buzzgirl? Como é que fala? Buzzgirl! Você foi limpar mesas. E recolher os pratos e lavar as louças,
esse tipo de trabalho. O dia inteiro. Quando E eu aí- cheguei nos Estados Unidos, era pra eu ter ido... Quando eu fiz a prova e tudo, era pra eu ter ido trabalhar na front desk do hotel. Só que quando eu cheguei aqui, eu não falava inglês direito. Aí... Na verdade, eu não falava inglês nada, né? Eu achava que eu falava inglês, mas aí cheguei aqui e descobri que o buraco era mais embaixo. Sim. E eu acabei indo fazer a mesma coisa. Ligaram para minha mãe e falaram: eu acho que eu estou obtendo um bacharelado em lustramento de garfo, que só pode, eu passava o dia inteiro lustrando garfo. Mas, e aí você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá 1 mês e pouco. Eu falei assim, gente, limpar a casa é muito melhor do que trabalhar aqui recolhendo prato porque a carga horária era muito extensa. Certo. Então, não estava dando tempo para mim estudar o inglês, que eu tinha que aprender o inglês. E aí eu resolvi que eu ia limpar a casa. Porque eu chegava em casa, dava tempo de eu tomar um banho, fazer um jantar, e aí ia para o inglês. Entendi. E aí eu fiz essa transição, fui trabalhar de help. Mas eu vi que as pessoas tinham os schedules das casas. E aí na minha cabeça eu falei assim, gente, eu preciso ter um schedule para mim, porque eu vou trabalhar menos, né? Vou ganhar mais. E quero crescer também, porque a gente veio pra cá com o intuito de crescer. E para quem está escutando esse podcast pela primeira vez, então schedule de casa, gente, quer dizer que você que você tem clientes. Então você é quem fala com o cliente, e aí você traz outras pessoas para te ajudar a limpar essa casa. E algumas pessoas aqui, algumas brasileiras, já criaram um business completo, onde elas não limpam mais a casa, elas simplesmente levam as ajudantes para fazer a limpeza. É isso que a gente chama de schedule. É um negócio mesmo de limpeza de casa que vai muito além da faxina que a gente da diarista que a gente está acostumada a ver no Brasil, né? Isso mesmo. E aí eu ajuntei o dinheiro e comprei o meu schedule, o meu negócio de casas, né? Certo. Que na época quando eu comprei era de 2 a 3 casas por dia. E aí eu já tinha uma pessoa que trabalhava comigo e eu chegava em casa mais cedo. Então a vida foi melhorando. Só que, como eu não tinha intenção de ficar aqui muito tempo, então eu comecei já a ter a mentalidade de estar mandando dinheiro para o Brasil, investir, né? Ter uma coisa lá, porque quando eu fosse embora, assim, o meu propósito quando eu vim para cá foi comprar um carro, um apartamento. Só que eu pensei que em 1 ano eu faria tudo isso. Uau, carro ou apartamento? Em 1 ano. Eu pensava que o dinheiro você recolhia na árvore, né? Mas esse é o meio de todo mundo, né? Inclusive quem ainda tá lá no Brasil às vezes acha que a gente tá recolhendo dinheiro na árvore aqui. E aí, nesse período eu comecei, porque uns amigos em comum me apresentou que hoje é meu marido. Então você conheceu ele aqui? Sim. Que legal. E aí, quando esses amigos em comum nos apresentou, porque era minha amiga, que eu fiquei na casa dela. E aí, que o noivo dela era amigo do meu esposo hoje, atual. E aí, foi o Cupido, nos apresentou. E aí, a gente começou a namorar. E aí, ele sabia do meu intuito de ir embora. Ele me pediu em casamento para que eu não fosse embora. Que legal! E aí vocês ficaram aqui por mais um tempo, certo? Mas teve algumas coisas que aconteceram antes, você estava contando antes. Sim, teve. Me conta um pouquinho sobre, nesses 22 anos, como foi esse? Foi um processo, chegou, ficou, acabou? O que aconteceu? Não, aí eu casei, né, com ele, e ele sabia da intenção que eu queria ir embora. E ele é brasileiro? Sim, da mesma cidade que Goiânia. Que legal! E aí, a gente casou, tudo bonitinho, de noiva. Eu tinha a intenção de fazer outro casamento no Brasil, mas nunca fiz, só aqui mesmo. Mas, e aí ficou o status imigratório que estava. Ele tinha um visto de trabalho, o visto de trabalho venceu, e a empresa não conseguiu renovar, e queria que a gente esperasse a renovação no Brasil. E aí ele tinha muito medo de estar indo para o Brasil e negarem o visto, porque tem essa chance, né? O advogado nos aconselhou e ele falou o seguinte, que é 50% de chance de conseguir o visto e 50% de negar, porque é uma entrevista, né? Você já teve o visto, não quer dizer que você vai ter novamente, porque a imigração muda de tempo em tempo. Sim. Cada época é uma lei que tá
regente no momento. E aí, meu marido ficou com esse medo, né? E aí perguntou para o patrão dele se eu não teria uma outra opção. Ele falou que sim, que era ir para o Canadá, porque ele tem uma filial também no Canadá. E aí eu falei para meu esposo, eu acho melhor a gente ir para o Canadá do que ir para o Brasil, já que você tem medo de que o visto seja negado. Então, a gente decidiu ir para o Canadá, porque a gente sabia que era certeza. Então vocês passaram quanto tempo? 12 anos no Canadá. 12 anos, uau! Vocês têm 2 filhos? 2 filhos que nasceram no Canadá. Então, uau! 2 brasileiros com 2 filhos canadenses e agora morando de volta nos Estados Unidos. Há 3 anos voltamos para cá. E por que vocês voltaram? Não sei se a maioria dos brasileiros ou as pessoas, acho que em geral, não só os brasileiros, mas o mundo inteiro sabe que o custo de vida no Canadá é mais alto. Ah, é? Sim. Tanto moradia como alimentação, o custo de vida é mais alto. Então, quando você mora aqui, você imagina, quando eu morava aqui, quando eu fui para o Canadá em 2010. Então, a economia aqui estava muito boa, não tinha inflação, tudo era muito barato, o preço das casas era... Os brasileiros conseguiam comprar, não só os brasileiros, mas como o imigrante, né, em geral, conseguia comprar uma casa. Então a gente foi com essa mentalidade para o Canadá. Entendi. Então quando a gente chegou, a gente se decepcionou nesse aspecto, né? Que aí o custo de vida lá é mais alto. O plano de saúde é gratuito, todo mundo sabe que sim, mas o imposto é mais caro. O custo de vida é mais caro, moradia é mais caro, o custo de vida em geral, né? Comida, roupa. Então você veio, eu estou tentando entender a timeline aqui. Você veio para os Estados Unidos em 2002. Fiquei até 2010. Até 2010. Então você passou 8 anos aqui antes de ir pro Canadá. E nesses 8 anos aqui, você ficou ilegal ou... Fiquei ilegal. Porque o visto do meu marido, quando eu casei com ele, somente ele tinha o visto. E não passava para mim. Então você ficou 8 anos... Ilegal. E sem poder ir para o Brasil? Sem poder ir para o Brasil. Uau. E como que foi passar 8 anos sem poder ir para o Brasil? Ou você passou mais do que 8 anos sem ir para o Brasil? Não. Quando eu fui para o Canadá, como a gente foi tudo, né, com visto de trabalho, tudo bem bonitinho, a primeira coisa que a gente fez foi ficar namorando e ir para o Brasil e ficar com a família, porque não é fácil ficar longe da família, não é fácil, tipo assim, você não tem uma rede de apoio, né? Então, ficar sem no Brasil pesava muito para mim. E para o meu esposo também, né? Você diria que, na sua experiência todo esse tempo, que o mais difícil é ficar longe da família, e principalmente no período que você não podia ir lá, mesmo se acontecesse alguma coisa? Eu acho que sim. Só de você ter, tipo assim, tá na tua cabeça, né? Eu não posso sair daqui, porque se eu sair eu não posso voltar. Então, eu acho que é uma coisa muito difícil de você, tipo assim... Você nunca supera, né? Você sempre fica com aquilo na cabeça, né? Sim. Eu preciso voltar, eu tenho a vontade de ver minha mãe, a vontade de ver meu irmão, meus sobrinhos estão crescendo, entendeu? Não estão acompanhando. Então, eu acho que todo mundo fica assim, com um pouco de... se sentindo triste, né? Por não poder estar indo no Brasil e rever os entes queridos, né? Para mim, essa... também foi uma das coisas mais difíceis e ainda da mesma maneira que você está falando, apesar de hoje poder ir. Sim. Essa primeira etapa, eu lembro no aeroporto eu falando tchau para minha mãe quando eu decidi vir, abraçando o meu pai, falando, olha, eu amo vocês, mas eu realmente não sei quando vai ser a próxima vez que a gente vai se encontrar. E foi uma das coisas mais difíceis que a minha mãe teve que passar. Eu estava vivendo uma aventura nova, né? Então, 18 anos, né? Eu passei por muitas coisas como você, mas era uma aventura para mim. Eu imagino que a minha mãe não deve ter sido uma aventura para ela. Eu chorava também todos os dias. Esse negócio de mãe é bem complicado. Sim, agora você sabe. Agora eu sei. Agora até música tem outro sentido. É verdade.
E aí você voltou, no Canadá você trabalhava com o quê? Você passou 8 anos trabalhando como dona de sítio, faxina? Sim. E aí, quando você foi para o Canadá, o que você fez com essas casas? Então, eu já vendi, porque aqui a gente se vende, as pessoas vendem né, o negócio, né, quando o schedule, né, quando você... Naquela época todo mundo vendia, eu não sei como que é hoje, né, mas em 2010 sim. Que eu vejo no Facebook continua vendendo. Tá. Porque naquela época sim, então as pessoas pediam 2 vezes, 3 vezes o valor que a pessoa faria no mês, então você vende seu negócio, porque na verdade é um negócio, né, um business, né? Sim. Então a pessoa tem aquelas casas, né, que são semanais, quinzenais, então são agendamentos de casas que é certeza. Então você tem aquele salário garantido todo mês. Então eu vendi meu negócio para estar levando dinheiro para o Canadá, comprando carro, que a gente não sabe como que seria lá, porque a gente não levou nada daqui, porque para você levar carro, como é outro país, então tem que pagar taxas, né, tudo translado, né, então é um pouco complicado. Então a gente decidiu vender tudo e recomeçar fresh, né, do zero. É coisa de imigrante isso, né? A gente começa do zero, às vezes várias vezes. Sim, e foi realmente do zero, né, porque a gente... mas a gente tinha um casal de amigos que nos receberam, e nos receberam muito bem, foi um apoio, né, que a gente teve no começo, que nos ajudou bastante, e aqui até hoje sou muito agradecida por isso. E aí, lá no Canadá você trabalhou com o quê? Não, eu cheguei lá no Canadá, depois de um mês eu descobri que eu estava grávida. Mas até então eu não sabia que eu estava grávida e fui trabalhar no Tim Hortons. Para quem não sabe, o Tim Hortons é uma rede de café. Ai, uma delícia. Sim, agora eu tenho aqui, né? É verdade, abriu acho que 2, né? Sim, tem uma perto da minha casa. Eles fazem croissant na manteiga aqui, menina. É uma delícia. Eu fui no Niagara Falls, eu descobri eles lá, né? Aqueles do outro lado e desse lado de cá também. Como eu não sabia que eu estava grávida, e quando você tipo assim, você migra para outro país, a primeira coisa que você chega, você quer trabalhar, né? Para fazer dinheiro, para pagar as contas e tudo mais. Então eu lembro que eu cheguei, fiquei na casa dessa minha amiga e ela dividia o Tom Rabos, que é um prédiozinho, que a pessoa, ela morava no andar de cima e tinha uma pessoa que morava no andar de baixo. E a pessoa que morava no andar de baixo era gerente do Tim Hortons. Uau! Sim, e aí eu falei com a Marisa, minha amiga, né, que nos recebeu, eu falo, olha, ela é a gerente de lá. Se você quiser, eu falo, pra você trabalhar lá, você quer? Eu falei, claro. E ali a gente falou com ela conseguiu um trabalho pra mim, só que eu não sabia. Tipo assim, acho que poucas semanas depois eu fiquei grávida, mas eu não sabia, né? E aí eu trabalhei lá até com 7, 8 meses. Acho que eu tinha 8 meses de gravidez. E no Canadá, pra quem não sabe, você tem 2 anos de maternity leave. Sério? 2 anos. 2 anos pra sair e ficar em casa? Sim, recebendo. Aí o Tim Hortons pagava ou o governo canadense? O governo, acho que tipo assim, é bem a meio, né? Tipo assim, a empresa que eu trabalhar, porque no caso era Tim Hortons, paga uma porcentagem e o governo outra porcentagem. Que legal! Sim. E aí depois de 2 anos eu não voltei, eu decidi, mas eu fiquei grávida, né, novamente. Aí eu resolvi ficar em casa, só cuidando de criança. De filhas, né? Que foi um privilégio pra mim. 12 anos? 12 anos. Não, na verdade 10. Quando eu voltei pra... por aí, 12 anos. Quando você voltou para os Estados Unidos... Isso, meu filho tinha 10 anos. E aí você já começou a trabalhar assim que voltou, né? Quando eu estava lá no Canadá, eu comecei a fazer um curso de real estate. De corretor? Sim, desculpa. De corretor. Corretora de imóveis. E meu marido, por que você está fazendo esse curso, né? Aqui, você sabe que porque a gente sempre tinha intenção de voltar. Certo. Todo ano a gente falava, vamos voltar para os Estados Unidos, vamos voltar para os Estados Unidos. E meus filhos cresceram ouvindo isso. Mas, tipo assim... Mas você falava, não, esse ano a gente volta, e aí lá vem eu de novo com essa história. Sim, é porque a gente estava esperando pegar a cidadania. Meu esposo não queria sair do Canadá sem a cidadania. Por quê? Cidadania canadense. Canadense. Ok. Por quê? Porque meus filhos são canadenses. Vai que acontece alguma coisa, a gente tem que ficar... Tipo assim, a família inteira tá mesmo na nacionalidade para poder... Não sei, coisa na cabeça do meu marido. Basicamente, tinha que... Tipo assim, a gente só ia voltar
para os Estados Unidos se tivesse a cidadania canadense. Então a gente esperou. Quando a gente pegou a cidadania, a gente veio. Ele tem uma irmã que mora aqui. A gente veio visitar e a gente deixou tudo assim mais ou menos organizado para estar voltando. Foi a época da pandemia. A gente veio visitar em 2019 e na nossa cabeça a gente vai voltar, vamos organizar. E aí, quando foi em março de 2020, veio a pandemia e aí atrasou tudo. Entendi. Aí vocês voltaram 3 anos atrás, então 2022? No final, no dezembro de 2021. Ok. Mas quando vocês foram para o Canadá, vocês acharam uma casa aqui, certo? Sim. Ela passou 10 anos alugada? Alugada. A gente só alugou porque a gente não conseguiu vender. Lembra que em 2010 teve a crise do banco e tudo mais, que os bancos quebraram? Sim. E ali tinha muitas casas que foram leiloadas, né? Então, Vocês foram espertos, não deixaram o banco pegar sua casa de a mão. gente até queria devolver pro banco. Meu marido não queria mais mortgage, porque tipo assim, mortgage é a prestação da casa, né? E ele não queria estar com essa responsabilidade. E aí eu falei pra ele, vamos tentar alugar, mas naquela época também até para alugar tava difícil. Certo. E aí um casal de amigos nossos ficaram morando na casa e ficaram lá por 10, Eles ficaram lá 10 anos? mais de 10, 12 anos. Uau! Uau! Sim. Então vocês não tiveram problemas, não tiveram prejuízo com essa casa? Não. Você diria que foi um bom investimento? Sim. A gente, como eles são nossos amigos até hoje, uns amigos muito queridos, e aí a gente deixou eles ficar na casa pelo preço do mortgage, da prestação da casa. Então a gente só pediu que eles cuidassem da casa, né, que eles cuidaram muito bem, e pagasse a prestação da casa. Porque um dia a gente sabia que a gente queria voltar, né? Entendi. Então eles ficaram lá esse período. Então eles passaram 10 anos, 12 anos. 12 anos sem reajuste, sem nada. Sem nada. Vocês são 11 amigos aí. Mas eles cuidaram muito bem da nossa casa. É um ajudando o outro, né? Com certeza. Eles nos ajudou porque a gente ganhou na valorização da casa, né? E a gente pôde ajudar eles também, porque nesse período eles se organizaram, porque o sonho deles era comprar uma casa. Certo. E aí eles se organizaram e ajuntaram o dinheiro, né? Trabalharam no crédito e quando a gente voltou, eles tinham comprado a casa dos sonhos deles. Então, assim, fiquei muito feliz. E aí vocês acabaram vendendo essa casa Sim. e usado a equity para comprar a casa nova. Sim, que a gente mora hoje. Porque a distância que quando meu marido foi transferido de volta aqui para os Estados Unidos, é bem longe a cidade, é tipo assim, 1h30 dirigindo, então... Isso é uma coisa que o pessoal do Brasil não entende, Não. né? Porque lá no Brasil... 1h30. 1h30. Minha mãe tem uma chácarazinha que fica 1 hora da casa dela em Brasília. E aí ela vai pra chácara e ela chama isso de viagem. E lá ela passa 1 mês, 2, as minhas irmãs se recusam a ir lá na chácara dela, porque pra ela 1 hora no carro é uma viagem. É uma viagem. E aqui É 1h30. 1h30 todo dia. Só que é desgastante. Imagina você fazer isso tipo em atrás. Então foi aí que a gente decidiu, mudamos mais para perto do trabalho do meu marido. Que legal. Que hoje ele fica 15 minutos do trabalho, então... E foi aí que você decidiu, tá na hora, vou virar corretora, também ter essa Sim, foi a experiência que eu tive. experiência. Como me fala pra gente como que foi essa Porque quando eu voltei, eu já não conhecia mais ninguém. Então, quando a gente decidiu que teria que vender a nossa casa, teria que mudar para perto do trabalho dele, eu fui em busca, né? Só que foi ser um erro meu. Eu poderia ter buscado no grupo dos brasileiros, mas eu também não sabia de nenhum grupo, não sabia. Nem sabia que tinha Facebook, que tinha brasileiro. Nossa! Então, tipo assim, eu vi um anúncio lá no aleatório, foi no Facebook, mas eu não imaginei de buscar por um brasileiro. Porque na minha cabeça eu nem imaginava que tinha corretor brasileiro, entendeu? Entendi. Então eu vi um anúncio lá, uma americana, dizendo que eu compro casa, eu vendo casa, se você precisar de vender sua casa ou comprar, eu tenho muita experiência. Vou passar uma mensagem para ela. E ela foi muito prestativa, né? Quando eu passei a mensagem, ela, sim, eu te ajudo a vender sua casa, eu posso estar indo aí, a gente conversa, né? E eu te explico como que funciona.
E aí ela foi até a minha casa e eu decidi que eu queria, né, trabalhar com ela. E ela vendeu nossa casa. Aí foi o processo, né? Ela me instruiu assim: você tem que tirar um pouco de coisa da casa para a casa ficar mais apresentável, depois a gente colocar no marketing para vender. Só que quando ela chegou, e aí eu fui pesquisando, eu não sabia nem o que era stage. Stage é você preparar a casa para ela estar entrando no mercado. Eu não sabia o que era isso. Ela falou assim: a casa está mais apresentável. Só que ela não oferecia esse trabalho, ela só falou que eu teria que fazer, mas ela não me falou como. Mas aí eu pesquisei no Google, vi o que tinha que ser feito e eu fiz. Eu mesmo stage a minha casa pra ela ficar. Eu tirei tudo no closet, escondi as panelas, as coisas, tudo que estava separado. Tipo um Pinterest. Sei, eu faço isso bastante com os clientes. Mas ela não fez comigo, mas como eu... Né, ela não deixou a desejar nesse... Ela me orientou que tinha que fazer, mas ela não teve a iniciativa de fazer comigo. Entendi. Mas ela falou: olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Mas, tipo assim, em um momento ela falou assim: vamos fazer juntas? Não. Ela só orientou o que eu tinha que fazer. Você tem que deixar a casa mais apresentável possível, sem muita coisa no balcão, sem muita coisa. Eu tô confusa. Sim. Agora eu fiquei confusa. Você estava esperando que ela andasse pela casa, tirando as coisas do closet contigo e guardando na garagem? Não, eu queria que ela, por exemplo, ela chegasse na cozinha e falasse assim: Lúcia, essa batedeira não fica legal aqui, esconde. Ou então ela chegasse no meu closet e falasse assim: Lúcia, vamos tirar um pouco de... Não tirar comigo, mas falar o que eu tinha que fazer. Entendi. Ela só no geral falou que a casa tinha que estar apresentável, sem muita coisa. Mas ela não explicou que tipo de coisas que eu deveria deixar ou não. Mas aí eu fiz o Google e eu vi como que era e eu mesmo fiz. E aí, essa experiência não foi a melhor experiência? Não, pra mim estava tudo bem, porque eu pensava que era dessa maneira. Então, pra mim tá ok. Foi quando foi na compra que eu vi que ela não daria para trabalhar com a gente. Porque quando ela vendeu, quem comprou nossa casa foi até um jogador do Atlanta United. Que massa! Ele tirou foto, tinha um momento de tea time. Ele comprou nossa casa porque ele disse que quando ele entrou na nossa casa, ele sentiu uma atmosfera muito boa, um lar muito aconchegante. E aí ele escolheu nossa casa. Naquela época era aquela época do leilão, que tinha que dar bits. E você pode falar quem foi o jogador? Sim, foi o Ronaldo Rodrigues. Gente. Ronaldo Rodrigues, né? Ele comprou nossa casa. E aí, quando você foi comprar a sua? Aí a gente falou pra ela onde que a gente estava procurando, né? Que é a empresa que o meu marido trabalha. Eu vou falar o nome, quem tá aqui sabe, né? Que é em Suane, a empresa do meu marido trabalha em Suane. Mas eu falei pra ela que poderia ser Johns Creek, Cumming, Alpharetta, né? Eu não queria morar em Suane porque na minha cabeça eu imaginava que era bem longe. Entendi. Mas que poderia ser lá também. Certo. Aí ela ficou nos enrolando, ela falava assim: vamos esperar o dinheiro que ele... Porque quando você compra uma casa que é financiada, você paga o banco e o que você tem de ágio fica para você. Então ela falava bem assim, que tinha que esperar o banco fazer o depósito, que ia demorar tantos dias. Como eu não sabia de nada, eu ficava esperando, né? Ela falou: não, vamos ver a casa, porque foi naquela época que você tinha os leilões. Sim. Que todo mundo tava dando a mais, então se eu gostasse de uma casa eu tinha que mover assim, rápido. Sim. E como ela disse que o dinheiro não estava disponível, então eu não poderia ver casa naquele momento, porque se eu gostasse de uma casa, como que eu iria comprar? Entendi. E aí foi que eu fui assim, ficando assim um pouco insatisfeita com o trabalho dela. Foi que eu falei com o meu marido, que eu não quero mais, porque ela tá demorando muito. O que você vai fazer? Eu mesmo vou procurar. Como que você vai procurar uma casa? Eu olho no Facebook. Aí eu comecei a entrar naqueles grupos no Facebook. Real Estate Alpharetta, Real Estate Coming, tarará, Real Estate, tá. E eu comecei a entrar naqueles grupos e perguntar.
Aí você acabou achando sua casa sozinha, comprou Off-market. off-market. Uau! E foi aí que você resolveu que você conseguia Porque oferecer um serviço melhor. Ser porque consultora e fazer melhor. sim, porque como eu não trabalhava no Canadá de limpeza, quando eu voltei para cá, eu pensei, eu até tive a hipótese de voltar a trabalhar com limpeza. Minha mãe falou assim, por que você não faz uma outra coisa? Você estava fazendo curso de corretor, né? Por que você não continua? Como meus filhos estavam, tipo assim, eu tinha que levar, buscar, porque a escola era longe, quando a gente mudou, e eu fiquei um tempo levando e buscando, até virar o ano letivo. Então eu fiquei muito assim, muito ocupada, vamos dizer. Tipo assim, a gente tá levando, buscando, então não tinha muita cabeça para estar estudando. Certo. E aí depois que eles foram para a escola, perto de onde que a gente morava, e aí foi que eu decidi, não, realmente eu quero ajudar a comunidade, eu quero poder oferecer o que eu não tive, né? Que é o suporte. Que é o suporte. Na língua deles. Sim, e tá, tipo assim, dando um apoio maior. Tipo assim, um respaldo maior. Acho que foi isso que foi o incentivo mesmo. E para quem está ouvindo a gente, tem algum conselho que você dá a quem ainda não saiu do Brasil, está pensando em fazer essa mudança? Que conselho você dá? Eu acho que se a pessoa tem vontade, ela tem que vir. Porque senão depois pode ter um arrependimento, né? Porque sempre vai ficar na tua cabeça, se eu tivesse ido, né? Então, se a pessoa tem vontade, eu acho que ela tem mais, que vir. E quando a gente vem pra cá, a gente tem uma garra, tipo assim, a gente corre atrás. Então, as chances de você não conseguir é mínima, né? Porque se você tem vontade, se você quer trabalhar, então eu acho que a pessoa realmente tem que vir. Tá certo. E no início você falou que chegou aqui achando que dinheiro dava em água. Sim. Dá? Não. Não dá. Você tem que trabalhar muito, mas Você trocaria a vida daqui pela vida do Brasil? Eu acho que meu coração é metade e metade. Porque agora eu posso ir no Brasil, quando eu vou lá eu venho com saudade. Sim. Mas eu gosto da vida daqui também. Então eu acho que meu coração, tipo assim, aqui tem o lado bom, né? E o Brasil também tem o lado bom. Eu acho que o que você acabou de falar define a vida do imigrante. Sim. Nós somos pessoas divididas. Sim. O corpo tá aqui, o coração tá lá e vice-versa. E não tem conserto para isso. Não, porque a gente conserta o dinheiro, a língua, o conhecimento, a profissão, mas essa divisão não tem jeito, né? Não, eu acho que é o patriotismo, né, que fica dentro da gente, e família, né, pesa muito, né? Sim. Então, eu acho que o Brasil é muito bom, né? Só é mal governado, né? Tipo assim, os governos são corruptos, né? É uma pena, né? Mas que o Brasil é um país muito bom, a comida é muito boa, o povo, né? Acolhedor, o povo, lugares muitos lugares lindos, praias, né? Então, agora a gente tem a oportunidade de ir, quando a gente volta com saudade, mas sabendo que a gente em breve estará de volta, né? Agora, para morar, eu queria me aposentar no Brasil. Eu me vejo lá, rodeada das velhinhas, minhas primas, né? Todo mundo velhinha. Na pracinha, conversando no meio da tarde, tomando caldo de cana. Sim, eu acho que o americano, porque como eu tive muito, né, nas casas de americano, né, porque eu limpei casa há muito tempo, né, fui babá, então eu já tive muito com o americano, tive contato de perto. Então eu vejo que a velhice aqui, eles são muito sozinhos, né, solitários. Cada um na sua casinha, ou então naqueles asilos, né? E cada um na sua, né? Não é aquele que a gente fica no tricô lá. Eu gosto de conversar, ver gente. Acho que é por isso que eu quis ser corretora. Porque eu amo conversar, eu amo estar perto, né, de pessoas, eu amo ajudar, né? Tipo assim, o que eu queria ter recebido é o que eu tô oferecendo agora. Tá certo? Agora... Nós aqui da Eugênia estamos muito felizes.
que você se juntou ao nosso time. Nossa. Nós acreditamos que você tem muito a oferecer para a comunidade brasileira, que é quem a gente ajuda aqui. E mal podemos esperar para ver os próximos capítulos da sua história. Né? Eu que agradeço, assim, pelo convite. É uma honra, sabe, estar aqui com você, que você é referência, né, pra gente, na comunidade brasileira. Muito obrigada. Olha, para todo mundo que participou desse podcast com a gente, muito, muito obrigada por participar, por escutar. Se você escutou alguma coisa que ressonou com você, que fez diferença na sua vida, já segue a gente, manda esse podcast para um amigo que tem vontade de vir para os Estados Unidos ou que talvez já more aqui e queira saber um pouco mais da vida dos outros imigrantes, porque a vida aqui pode ser solitária, dependendo da área que você tiver, talvez não tenha muitos brasileiros para você poder compartilhar esse dia a dia. Então é isso, e fique ligadinho, toda semana temos episódios novos. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima.